Olá pessoal, uma pergunta muito recorrente em nosso escritório em relação ao programa de Vale Transporte. Quais são os trabalhadores que fazem jus a esse benefício? Qual a distância o trabalhador deve residir da empresa para que ele ganhe Vale Transporte? Quem trabalha com veículo próprio tem direito a alguma coisa? O programa de Vale Transporte ele é muito específico em relação àqueles trabalhadores que utilizarem transporte público. E a legislação é muito clara em relação à quantidade. Se o trabalhador utiliza um ônibus para sair de sua residência e se deslocar para a empresa e mais um ônibus para retornar à sua casa ao final do dia, ele tem direito a 2 unidades. Mas se ele utiliza 2 ônibus para sair de sua casa e chegar à sede da empresa e mais 2 ônibus para retornar à sua casa, ele faz direito a 4 unidades. O Vale Transporte ele deve ser pago sempre no início do mês. Na verdade, antes que comece o mês. O ideal é que, por exemplo, toda sexta-feira você já passe para o trabalhador a quantidade de Vale Transporte que ele vai precisar na próxima semana. Ou todo fim de mês você entregue para o trabalhador os vales que ele vai utilizar no próximo mês. Mas sempre tem que ser entregue antes, com antecedência. Até porque não faz sentido, né? Depois que ele já ter gasto com o transporte, você fazer o ressarcimento. Não há previsão na legislação de utilização de Vale Transporte para os intervalos. Portanto, se o trabalhador decide, por exemplo, almoçar em casa, ele não faz direito ao benefício. Então, a quantidade de Vale Transporte é só para o deslocamento do início da jornada e do final da jornada. Hoje é muito comum os ônibus utilizarem aquele cartão eletrônico. Então, é de bom tom que no início do contrato você entregue esse cartão para o seu trabalhador e colete a assinatura em recibo comprovando que você entregou esse cartão. E o empregador também tem que comprovar que ele fez a recarga desse cartão periodicamente e antes do início da jornada. Se eu vou entregar Vale Transporte para o mês de março, eu tenho que fazer o depósito desses vales pelo menos em fevereiro. Hoje é muito comum esse cartão e o cartão você consegue acompanhar o saldo. Então, eventualmente, se aquele trabalhador faltar algum dia, na hora de fazer a recarga desse cartão, você pode abater aquele dia que ele faltou. Para custear esse benefício, o empregador tem o direito de descontar até 6% do empregado. Então, um trabalhador que receba R$2.000 por mês, ele vai sofrer R$120 de desconto. E aí nós vamos fazer uma conta aqui muito simples. Se o gasto com o Vale Transporte fica em R$200, ele sofreu desconto de 120, então ele tem um ganho aí, por dizer, de R$80. Mas se porventura o gasto de Vale Transporte dele ficar em apenas R$100, o empregador também vai poder descontar só os R$100. Nesse segundo exemplo, então, o empregado não teria nenhum benefício e ele pode ou não optar em querer participar do programa ou não. Para aquelas empresas que fornecem transporte para o empregado, de repente não há transporte público para a sede do empregador, a sede do empregador é numa zona rural ou uma zona que não passa ônibus, é muito comum que essas empresas disponibilizem transporte para seus empregados. Neste caso, o empregador também pode descontar os 6%. Lembrando que a utilização ou não do Vale Transporte é opção do empregado. Então, nas nossas rotinas de admissão, a gente tem um formulário onde o empregado declara se ele vai ou não utilizar o Vale Transporte. E se ele mentir, a falsa utilização dessa declaração caracteriza inclusive justa causa. Então o trabalhador morava longe da empresa, utilizava o Vale Transporte. Aí mudou para perto da empresa e ficou calado, continuou recebendo o Vale Transporte e passava o cartão, sei lá, para um familiar. Nesse caso, se isso for comprovado e caracterizado, cabe justa causa, pois a lei é muito clara. O Vale Transporte é para aquele trabalhador e para exclusivamente o deslocamento entre o seu trabalho e a residência, e vice-versa. Aquelas pessoas que trabalham no próprio veículo, que se deslocam com o próprio veículo, elas não fazem jus ao programa. Então, para esse tipo de situação, o empregador vai coletar uma assinatura, onde o empregado vai declarar que ele não utiliza o transporte público porque ele vai trabalhar com o veículo próprio. Nesse caso, não há de se falar em nenhum benefício para o empregado, nem tampouco em desconto. Eventualmente, se o empregador decidir por contribuir com alguma ajuda de custo para o combustível, isso vai caracterizar uma gratificação, e eu falarei de gratificação em outro vídeo próximo. É muito importante lembrar, reforçar, que o Vale Transporte não pode ser pago em hipótese alguma em dinheiro.
Se ele for pago em dinheiro, ele caracteriza salário. Portanto, se o empregador seguiu todas as regras que eu falei nesse vídeo, o Vale Transporte não caracteriza salário. Ou seja, se ele recebe R$200 de Vale Transporte por mês e o empregador seguiu todas as regras que nós falamos aqui, não haverá incidência de férias, um terço de férias, 13º, fundo de garantia, nenhum direito trabalhista. Mas se porventura o empregador fez a opção de entregar isso em dinheiro para o trabalhador, aí sim, esses R$200 pode incorporar ao salário e pode inclusive sofrer incidência de férias, um terço de férias, 13º e fundo de garantia. Inclusive isso gera um transtorno gigantesco para o empregador, porque o empregador ele é comprovado a obrigar que ele adquiriu os vales da empresa de transporte público. E essa comprovação ela é feita através da nota fiscal ou do ticket eletrônico da recarga do cartão do trabalhador no site da empresa. Espero ter ajudado, pessoal, espero ter contribuído aí mais uma vez para a sua organização. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like. Se ainda não se inscreveu, nos ajude se inscrevendo no nosso canal. E eu quero aproveitar para fazer um convite para que você conheça o nosso site www.sejaicone.com.br. Fique atento aos nossos próximos vídeos e não se esqueça, seja ícone você também. Forte abraço e tchau, tchau!